Olá, olá, meus alunos, tudo bem? Aqui é o professor Robson Oliveira com mais uma aula de geografia para vocês. Você que já tem acompanhado o canal, tem acompanhado as aulas também nas plataformas, sabe o seguinte, que a gente vem trabalhando uma sequência nessa época de pandemia, eu aqui do meu quarto, né, improvisando aí o quadro, mas podendo dar aula para você, podendo chegar até você com os conteúdos de geografia. E vejam bem, pessoal, a aula de hoje é bem rápida, porque na semana passada nós já trabalhávamos, né, quando eu postei para vocês então a questão urbanização, né, então a gente falou bastante sobre o espaço urbano, sobre os conceitos ligados ao espaço urbano, e hoje, em especial, a gente vai falar um pouquinho da questão brasileira, algumas questões ligadas ao Brasil, e é muito mais rápido, né, muito mais fácil, porque você já domina os conceitos básicos, tá? Mas é sempre importante, se você não viu a aula sobre urbanização, recomendo que você volte, veja a aula sobre urbanização, assista, né, primeiro, e depois retome essa aqui, ok? Bom, pessoal, alguns pontos acho que é importante a gente colocar aqui. Em primeiro lugar, o que nós temos de números, né? Então, hoje nós falamos aí da questão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Vejam, né, quando a gente fala de censo, né, o censo no Brasil ele é feito desde 1872, né? Mas assim, desde 1940, né, ele é feito pelo IBGE, então só para você entender. Então, desde 1872, né, mais ou menos a gente tem já essa contagem da população, né, esses números sendo gerados aí. Só que aí então passou a ser a cargo do IBGE, né, a partir de 1940, né, lembrando que o IBGE foi fundado ali em 36, né. Então vejam, a partir de então o IBGE ele lança alguns números todo ano, mas pelo menos de 10 em 10 anos tem um recenseamento geral, né? Então fecha-se um ciclo e o IBGE então expõe esses dados, ok? Bom, os dados que eu trago aqui então eles não são necessariamente os dados fechados, né? A gente poderia fechar ali em 2020, mas eu tenho aqui os dados de 2019 mostrando o seguinte, que no caso brasileiro já somos 86% no espaço urbano, né, pessoal? Então percebam, o número brasileiro ele tem crescido demais, né? Nós somos um país desde, né, de meados da década de 1960, então entre 1960 e 1970, né, percebeu-se que o Brasil se tornou urbano, ou seja, de maioria no espaço urbano, né, por conta disso, chamado de urbano, mas a partir de só esse número só vem crescendo, né? Esse número só vem aumentando, ok? Bom, lembrando também que nós já vimos, de certa forma, isso, mas essa população brasileira aqui, ela é mal distribuída, né? Então nós temos um mau povoamento, um povoamento que concentra população em algumas áreas e em outras. No caso brasileiro, onde é que a gente vai concentrar a população? Basicamente no litoral. Então, no litoral brasileiro, pessoal, a gente percebe o seguinte, que as grandes cidades, né, as grandes metrópoles brasileiras vão estar organizadas neste espaço. A gente percebe ali, né, que basicamente todas as grandes cidades, as mais ricas, elas estão até mais ou menos 100 quilômetros do litoral brasileiro. E isso também quer dizer que acaba concentrando uma grande população aqui, né? Bom, dito isso, pessoal, nós temos que lembrar um pouquinho lá da aula passada, quando nós falávamos do processo de urbanização brasileira, que ele aconteceu, mais ou menos, vou fazer pequenininho porque você já viu esse gráfico aqui, né? Se a gente contar de 1940 até 2020, né, a gente percebe o seguinte, que enquanto, aqui ó, a população rural veio diminuindo, né, a população chamada de urbana, ela veio aumentando, né, e em menos de 3 décadas ela já tinha passado. Isso aqui aqui nós temos 1960, aqui nós temos 1970, né? Então entre essas duas décadas aí nós tivemos essa transformação, né? Menos de 3 décadas ele contando, só para você entender, em 1900 no Brasil, né, nós tínhamos 10% da população brasileira no espaço urbano, nós tínhamos já 14 milhões de habitantes, né? Lógico que não são os 250 milhões de habitantes, mas nós tínhamos uma população grande e essa população ela se concentrava 90% no espaço rural, tá? Então perceba, pessoal, à medida que essa população ela vai entrando para o espaço urbano, nessa velocidade tão grande, nós percebemos o seguinte, que existem alguns problemas que vão acontecer por conta disso, que nós chamamos isso então de macrocefalia urbana.
Lembrando, pessoal, que essa expressão macrocefalia urbana, né, emprestando aí da biologia, a ideia de que, por exemplo, na biologia, você fala aqui da medicina, né, o cérebro cresce mais do que a caixa cranial, do que a estrutura óssea, né? Aqui nós estamos falando o seguinte, que a população cresce mais do que necessariamente a estrutura da cidade. Então a gente teve uma urbanização tão acelerada, no caso brasileiro, que nós geramos grandes problemas aí, né? Alguns deles a gente pode colocar aqui, como por exemplo, os problemas de infraestrutura. Então a gente vai ter a infraestrutura, né, questão de transporte, saneamento, a questão do lixo, né, que acaba pegando muito, os aparelhos públicos de atendimento. Então existe uma série de deficiências criadas no Brasil, nas grandes cidades em especial, por conta disso. A questão da mobilidade urbana, né, que nós acabamos pecando muito por questões também, né, por conta da população em grande parte, né? Aí nós temos também, pessoal, aquilo que o Marx chama de exército de mão de obra. A grande população acaba gerando uma reserva de mão de obra tão grande que isso faz com que os salários fiquem muito baixos ou que não tenham oportunidade para todos. Então nós temos também o fato do chamado subemprego. E percebam, pessoal, mais nessa época nós estamos percebendo aí a pandemia, né? Como pessoas, né, têm tantos subempregos e hoje estão tendo que receber uma ajuda aí porque ficou sem poder ter ainda que sendo um subemprego, ainda é um emprego, né? Ficou sem essa renda e hoje o Estado está dando uma ajuda mínima, né? Que tem salvado muitas pessoas da fome, né? Então percebam, esses superempregos ainda são muito frágeis, né? Então até grandes empregos se fragilizaram nessa época de pandemia, imagina os subempregos, tá? E também, pessoal, nós podemos colocar aqui também o fato de que o Brasil ele enfrenta grandes problemas de planejamento. O que significa esse problema de planejamento, né? Então, para o crescimento da cidade, como a cidade vai crescer, né? As ideias, metas a serem cumpridas, né, pelo espaço urbano, tudo isso são problemas enfrentados pelas cidades brasileiras, né? Então, essa é a característica, né, essa é a configuração que nós percebemos, resultado de uma urbanização muito rápida, né, e sem necessariamente seguir alguns passos, né, de formação, de construção de uma estrutura mais bem adequada, ok? Bom, alguns pontos que vale a pena nós colocarmos aqui, pessoal, né, para como é que a gente resolve esses problemas aqui. Então a gente tem alguns pontos que já vêm sendo estudados desde 1973. Então, por exemplo, a gente vai ter a lei, né, complementar número 14 de 1900, vou colocar aqui, ó, 1900, aqui é um umzinho, tá? Em 1973, né? O que essa lei falava, então? É a lei que basicamente vai falar das regiões metropolitanas, de você tentar uma articulação entre as diversas áreas metropolitanas para resolver os problemas locais, né? Então, identificar quais são os problemas dessa região e tentar resolver esses problemas da melhor forma possível, tá? Então, lei complementar número 14, tá? De 1973. Nós temos outra, pessoal, que vale a pena colocar aqui também, né? A lei 10.257, tá? De 2001. E essa aqui é muito importante, pessoal, cai em muitos vestibulares, né? Que é o chamado, então, Estatuto das Cidades, né? Ou, né, Estatuto, basicamente Estatuto das Cidades, a gente pode chamar aqui, né? Colocar Ezinho, IC, tá? EC, Estatuto da Cidade. Por quê? Essa lei aqui, pessoal, ela determina aí o direito e as oportunidades da espaço urbano. Então, que você tem que trabalhar para que o espaço urbano seja acessível para as pessoas. Aí entra a questão de mobilidade, de crescimento industrial, a questão da vizinhança, né? Tem uma série de situações ligadas a esse ambiente aqui que nós precisamos observar. Então, vejam, basicamente nós estamos falando aqui, devido a essa rápida urbanização, essa grande urbanização brasileira, foi necessário então você criar alguns projetos de lei que pudessem ajudar a resolver os problemas criados por essa rápida industrialização. Essa é a primeira ideia que nós temos aqui, né? Eu sei que eu já falei para vocês sobre hierarquia urbana, eu só gostaria de passar para vocês aqui, não mais só aquela hierarquia urbana geral, mas falando aí do IBGE, que eu acho que vale a pena nós observarmos essa classificação do IBGE, já não é tão nova assim, né? Estamos falando da publicação aí de 2007, tá? Mas é uma publicação que cai muito nos diversos concursos, nos diversos provas de vestibular e tudo mais. Então, basicamente, o que acontece? Você tem 4 níveis de organização nessa organização aí
das regiões metropolitanas, né? Que a gente chama então de hierarquia urbana, né? Então, hierarquia do urbano aí. A hierarquia seria uma sucessão seguindo ali níveis de importância e tudo mais, né? Bom, nós vamos ter, pessoal, a primeira categoria que nós chamamos então categoria metrópole. Então lembre-se, né? Grandes cidades que exercem influência nas demais, né? Então isso é a categoria metrópole. E veja, essa categoria ela é subdividida em três, né? Então nós vamos ter a grande metrópole nacional. Opa, escapou ali, faltou espacinho, mas eu vou aproveitar ali. Ficou meio feinho, mas você entende que é a grande metrópole nacional, tá? Aí a gente vai ter também, né, as metrópoles. Ah, lógico, quem é a grande metrópole nacional? A grande metrópole nacional é São Paulo, não é só ela, tá bom? Então só nós temos aí a grande metrópole nacional e nós temos as metrópoles nacionais. Aí nós temos duas, né? O Rio de Janeiro e também, pessoal, considerando Brasília, a capital do nosso país. E aí nós vamos ter as demais, as grandes capitais do Brasil como metrópoles. Então vejam, esses aqui, pessoal, eles têm, em geral, eles têm uma influência muito grande. Então, influência no Brasil e fora dele, né? Então, essas aqui fora dele, dentro do Brasil todo, né? Pegando aí mais de uma região, né? Pegando aí metrópoles que elas atuam numa região, ou às vezes mais de uma região, tá? Então, nós temos essa situação aqui. Bom, depois, pessoal, o próximo nível que a gente vai colocar aqui é o nível, então, dos centros, aliás, das capitais regionais. E essas capitais regionais, então, né, em geral, elas têm uma influência dentro do seu estado, né, e dentro dos estados mais próximos, né, inclusive pode ficar fora da região, mas os estados que estão mais próximos ali dessa cidade, tá? Em geral, nós vamos também dividir isso em alguns subníveis, vou usar outra cor aqui para destacar, então nós vamos ter a capital regional do tipo A, né, as primeiras e mais importantes, do tipo B e do tipo C também, ok? Bom, depois, o próximo nível que nós vamos ter, os chamados, então, centros vou apagar aqui, né? Chamados centros subregionais. E esses aqui também, pessoal, lembrando que os centros subregionais eles têm uma influência sobre os demais centros mais próximos, né? Então eles vão exercer influência sobre os centros. A gente vai ter aqui, ó, também, né, na condição A e na condição B, né? Na cidade onde eu estou gravando esse vídeo aqui em Maringá, nós estamos num centro subregional, tá? E aí também, pessoal, nós temos os chamados centros de zona. Ok? Esses centros de zona, em geral, nós estamos falando aí que existem cidades que exercem influência nas cidades mais próximas, na vizinhança em geral, né? Aí nós vamos ter também aqui a categoria A e a categoria B, tá? E por último, pessoal, né? Aqueles centros cuja a questão está muito resumida ali, a cidade assim, a cidade que está conurbada, a cidade que faz fronteira, né? A cidade ou os diversos patrimônios, tá? Então que a gente chama de centro local, tá? Então percebam, essa, pessoal, é a nossa divisão e essa nossa experiência brasileira, né? De uma forma muito simples, mas é isso que, em geral, o IBGE classifica o Brasil e é dessa forma que, em geral, você vai ser cobrado nos diversos concursos por aí, né? Falei para vocês aí uma aulinha rápida, deixa eu ver ali, né? 13, 14 minutinhos de aula, mas para você guardar, não se esqueça aí, tá bom? A aplicação da nossa aula de urbanização para o caso brasileiro. Abraço.